A voz que conversa comigo, que é eu mesmo, que é a minha consciência, ela conversa comigo nesse tom assim, ó. Pra que você está fazendo isso? Nesse tom, com essa fala. Você sabe que isso não combina com você. Essa fala. Só que até eu perceber isso, a voz que conversava comigo mesmo era uma voz de alguém que só brigava comigo. Você é maluco? É idiota! E eu era uma pessoa completamente afoita com esse tipo de voz na minha consciência. Quando eu comecei a ser mais cortês comigo mesmo, quando eu comecei a me aceitar, quando eu comecei a me tratar com nobreza, a minha vida mudou. Porque a minha voz interna, ela me olha de outro jeito. Faz sentido a pessoa aprender a vender e ser forte nisso para ela fortalecer o brand? Quem não vende está trabalhando para quem vende. Tem que saber disso. Se você não vende, você está trabalhando para quem vende. Você pode ter qualquer cargo, qualquer função em qualquer companhia do planeta. Você falar, não, eu sou do back-office. Você está trabalhando nas vendas do cara que você trabalha. Qualquer um ou está vendendo ou está trabalhando para quem está vendendo. É melhor você trabalhar para quem? Para você mesmo. Ou melhor, para milhões de pessoas. Quanto mais gente eu trabalho, mais próspero eu sou. Eu não entendo essa antinatureza da maioria das pessoas de querer começar as coisas prontas. Começar a querer virar uma árvore já com fruto. Não tem como. Tem que começar rompendo, morrendo, renúncia, escuridão, solidão, pressão, para depois germinar, para depois virar uma planta, para depois virar um arbusto, para depois virar uma árvore, para depois aumentar a copa, para depois dar a folhagem, para depois dar o broto, para depois virar o fruto. Ou seja, se já tem a sequência, para de encher o saco, faz a sequência da natureza. Ativar 1, 2, 3, yes! 1, 2, 3, yes! 1, 2, 3, yes! E ninguém melhor pra gente começar a primeira edição, a primícia do MQI Cast, Mentores que Inspiram, meu sócio, parceiro de jornada, um grande mentor desse país e do mundo, Pablo Marçal! Salva de palmas! Seja bem-vindo, firme. E aí, Pablo Marçal, seja bem-vindo à sua casa. Estamos aqui na plataforma internacional para começar com o pé direito o primeiro episódio. E, irmão, eu sei o quanto que você já passou por diversas jornadas como mentor. Você já passou por mentorias individuais, mentorias para milhares de pessoas, já colocou gente em estádio de futebol e já fez lives para mais de 100 mil pessoas. E, cara, eu tenho certeza que tem uma geração para destravar com mentoria, porque há 2000 anos atrás tem um cara que mentorou 12 pessoas e hoje tem bilhões de pessoas que seguem ele. E eu tenho certeza que a mentoria ela pode mudar o mundo. Pode cumprir talvez uma missão que faltou em escolas, que faltou em muita coisa, pode complementar para potencializar a nossa nação e o mundo. Então, o que te inspirou a se tornar um mentor? E como que você começou? Como que foi esses primeiros passos? Você fez mentoria individual? Você lapidou para poder chegar hoje num nível de alcance tão grande como esse? Primeiro, eu não queria ser mentor de ninguém. Não foi com mentorias que eu comecei esse movimento. Esse movimento começou porque eu queria bater meus resultados lá no Grupo Oi Brasil Telecom. E quando eu comecei a perceber que eu tinha que bater esses resultados e as pessoas não deixavam por conta delas mesmas, né? Eu tinha que convencer 600 pessoas a mudar a mentalidade, a entregar esse tal desse resultado. Nada que eu fazia resolvia. Eu estudava direito, eu comecei a ir na biblioteca ali da Universidade Paulista, eu vi um livro chamado Inteligência Emocional. Eu fiquei encantado, nunca tinha ouvido outra pessoa na minha vida falar daquele assunto. Era um livro ali na ala de psicologia. Eu estudo aquele livro e já começo a aplicar na minha vida e vi que funcionava. Daniel Goleman, né? Daniel Goleman. Já tive com ele pessoalmente, é um cara brilhante, um pegada de Harvard. E aí eu fui para o próximo livro, Programação Neurolinguística, do John Seymour e Joseph Foucault, Manual Prático de PNL. Aí aquilo me assombrou, porque eu vi que dava para programar o cérebro. Como dava para programar o cérebro, eu falei, peraí, eu vou tirar proveito disso aqui. Comecei a mudar alguns hábitos, as formas de pensar. Quando eu aprendi reframe, e comecei a ficar doidão com aquilo. Eu falei, eu dou conta de refazer cenários da minha cabeça, então eu vou conseguir, né, recodificar isso aqui. Eu li a série de livros deles, eu falei, quer saber, eu vou aplicar isso aqui com os outros. Então, o objetivo nunca foi ser mentor, nunca foi ser inspirador, nunca. Foi fazer as pessoas darem resultado. Por quê? Porque elas estavam me atrapalhando. E aí, pensando só no resultado mesmo, sendo bem honesto. E eu fiquei assombrado com a mudança de pessoas que não tinham perspectiva. Descobri que as pessoas não tinham sonho, é muito simples, faça elas sonharem. Descobri que as pessoas não acreditavam nelas, é só fazer ela acreditar nela.
E aí comecei a ouvir um por um e comecei a introjetar isso nas pessoas. E o negócio foi assombroso. Uau. Eu fiquei 8 anos na companhia. Você chamou as pessoas num a um ali e foi escutando o sonho 600 delas. pessoas. Então você deu mentoria para 600 A pessoas. maioria das pessoas não tem sonho. Elas estão ali para pagar as contas e acabou. Então colocar um sonho em quem não tem um sonho é fundamental. Vai chegar uma hora na vida que você vai governar em tal nível que você não precisa de sonhar mais. Você só realiza. Então não tem mais sonho. É decisão. Começa embaixo com sonho, termina na vida governando e não sonha com mais nada. Então não é mais quadro dos sonhos, tá? É quadro de decisão. Já anota aí. Você pode ter o seu quadro dos sonhos, que eu também já tive, até um certo momento na vida. Depois aquilo ali, quando você chegou no patamar de autorrealização, você não tem mais esse quadro. O nível muda, o jogo muda na sua cabeça. Lá eu já vi vários quadros de sonhos. Tem um monte de cabeça de gado, fazenda, não sei o quê. Mas quando você chega no patamar, isso aí faz parte dos negócios. Já não é um negócio que te tira nem um respirar, entendeu? Vai chegar a hora que você sai. Então, na hora que eu fiquei assombrado de ver aquilo nas pessoas, eu falei, eu consigo mudar qualquer cenário. Porque era muita gente que não tinha solução. E elas começaram a ter solução, eu falei, eu acho que eu descobri um negócio que pode revolucionar aqui, que é mudar a mentalidade dos outros. Eu estou falando aí de quando eu entrei nisso, em 2006. Então, em 2026, agora vai fazer 20 anos. Uau. E dali para frente comecei a pegar gosto por isso. Eu tenho um episódio muito massa de ajudar as pessoas. Eu era instrutor de treinamento, tinha acabado de ser promovido para essa área e eles estavam falando assim, se não bater o resultado, você vai ser devolvido para a sua operação. Eu era atendente de call center, né? Eu passei num processo, estou com 2 turmas de treinamento de internet e redes, é isso que eu tinha que ensinar para eles. O que aconteceu? Apareceu um corte lá, tinha salvo engano, umas 12 turmas de treinamento. Como eu era um instrutor novato, eles decidiram demitir as minhas 2 turmas. E eu falei, se eles demitirem as minhas turmas, eu vou voltar a ser atendente de call center, então vou ter que dar o sangue aqui. O que aconteceu? Eu peguei, fui lá no RH e falei, eu tenho um desafio. Olha que louco isso aqui, eu salvei a pele de um monte de gente e a minha. Eu tenho um desafio. Por que mandar embora as minhas turmas? Aí eles falaram, bem claro, você é novato e a gente espera que a sua turma não dê o resultado que a gente quer. E eu falei, eu tenho um desafio então. Dá uma semana para todas as turmas estudarem e aplica uma prova daqui uma semana. E aí, ao invés de mandar as minhas 2 turmas, manda embora quem não sair bem na prova. Pra quê? Pra quê? Todo mundo vai estudar, vai melhorar a entrega, e se tiver alguém da minha equipe, manda quem não passar na prova. Aí nós vamos fazer. Eu tinha certeza que se eles mandassem embora minha turma, eu ia voltar a ser atendente. Eles iam meio que remover minha promoção. Tinha quantas pessoas na turma? Era 2 turmas de 30. De 30. Então. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá logo depois da reunião, falei, tem uma bomba para falar para vocês. Era nessa data mais ou menos agora, porque o Natal estava pertinho. Aí eu falei, a notícia que eu tenho para vocês é que está todo mundo demitido e não vai ter peru no Natal. Aí gente ia querendo chorar. Eu falei, mas tem uma salvação. Se em uma semana vocês aprenderem com afinco, eu propus uma prova e se fizer essa prova e passar, você passa, senão você vai ser demitido. Cara de Deus. E eu falei, meu compromisso, chegar 2 horas mais cedo e fico 2 horas mais tarde. A empresa tem nada a ver com isso, é o que eu vou bancar isso aí. Quem tiver dificuldade no aprendizado, chega mais cedo. Quem não estiver aprendendo, fica depois. Uau. Então eu trabalhava minhas horas de trabalho mais 4. Eu fiquei essa semana inteira entrando na cabeça de cada um e fui descobrindo os problemas de cada um. E um monte de gente não ia passar da prova. E eu ficava falando, o Natal vai ter peru então. O Natal vai ter, o Natal vai ser de boa, você vai estar empregado. Resumindo, passou a semana a aplicar a prova, a bendita prova. E aí eu não perdi nenhum aluno. Uau. Todas as turmas perderam várias pessoas, que eram 60, demitiram por causa de um reajuste de quadro. E ali naquela hora eu decidi que eu poderia investir em qualquer tipo de gente que eu ia conseguir mudar a cabeça dessas pessoas. Uau. Então, eles iriam mandar embora pela minha inexperiência como instrutor e todo mundo ia pagar o pato. Eu cheguei a uma conclusão, se todo mundo vai pagar o pato por minha causa, eu posso pagar o pato por eles, eu posso gastar minhas horas. Cara, foi brilhante. Eu toquei o terror mesmo, esse cara com muito medo. E aí não perdi um único aluno. Uau. Tinha gente lá realmente que nem podia ser contratado, mas eu fiz a pessoa decorar. Ou seja, o treinamento muda o mundo. E aí eu fiquei fissurado por isso. Meu negócio é treinar. E eu peguei 2 códigos aqui, já usando o seu termo de chaves. E vocês perceberam a visão também do negativo? Sim ou não? Você acredita que uma das formas de liderar, além do servir, eu peguei acho que 3 códigos aqui. Servir, que você sacrificou a sua hora a mais e a menos. Você fez os caras verem a visão negativa. E não é que você usou o medo, mas de alguma forma você deixou claro pro cara o cenário da ruína. E aí depois você botou pressão no sonho. Todo mundo que quiser usar essa técnica pode usar. É apelo emocional. Não vai ter peru no Natal. A pessoa nem lembrou da demissão. Ela pensou assim, vai ser o pior Natal de todos. Porque a pessoa estava num treinamento para entrar
entrar na empresa, ela ia ser demitida bem no Natal. Ia ser É horrível. apelo emocional. Se a pessoa souber usar apelo emocional com ela mesma, ela se convence de qualquer coisa. E como você falou no começo, você não estava nem aí para inspirar ninguém, só que você entendeu que você queria dar resultado. Henrique, pode ser decepcionante para você, mas até hoje, apesar do seu quadro aí chamar Mentores que Inspiram, eu não acordo nem um dia para inspirar ninguém. Ah, Não, eu acho que a pessoa que acorda para inspirar, ela tem que ser outra pessoa e não ela. sim. Eu acordo para curtir a vida doidado, para desfrutar, fazer tudo, menos inspirar os outros. Ou seja, ser você mesmo inspira. Esse que é o problema. Tem gente que é muito ruim. Então, se você for ruim, você inspira o muito ruim. O fato de você ser ruim, você já inspira o muito ruim. Ou seja, não precisa se preocupar com isso. A pessoa que acorda para inspirar, ela esqueceu quem ela é. Eu não tô nem aí para isso. E o que te moveu a querer bater esses resultados? É bom subir no palco, né, e ser o melhor nas coisas. Eu já fui muito competitivo, hoje eu não sou mais. Apesar de ninguém acreditar, eu sou da turma do desfrute. Agora, uma coisa que eu não paro é de crescer. Isso não terá nada a ver com a posição dos outros em relação à minha vida. Eu era realmente um cara assim que topava qualquer negócio para chegar em primeiro. Quebrava tudo, ficava sem dormir, maluco. Hoje eu durmo, hoje eu estou de boa. Mas o que me movia no passado era ser bom. O que me move hoje é ter paz. E não é a paz de conflito, não, porque eu gosto de conflito. É a paz que excede o entendimento, que é almática. Uau. É uma parada do coração. Então, eu sinto uma paz tão grande em não ter que inspirar nenhuma pessoa, em não ter que preocupar, por exemplo, do jeito que eu falo e tudo. Eu não importo com isso. Quem não gosta não vai gostar de jeito nenhum. E quem gosta, não interessa o que você está falando, vai gostar de qualquer jeito. E eu acredito assim, que não é só eu que tenho que mandar a mensagem para o mundo inteiro. Você tem que dar a mensagem sua, as pessoas estão aqui nos assistindo, cada um tem um nível de mensagem. Quando eu descobri também que eu não tinha que agradar todo mundo, eu comecei a olhar para mim mesmo e falei, eu vou fazer e vou atacar as pessoas que eu preciso de atacar, alcançar. As outras não tem ligação comigo. Eu sofria que eu achava que eu tinha que pregar para o mundo inteiro. Eu sofria achando que todo mundo tinha que aceitar Jesus. Sofria pra caramba, velho. Aí eu percebi que a mensagem não é essa. A mensagem é outra. A mensagem é, todos precisam ouvir o evangelho do reino. Então, se todo mundo só precisa de ouvir, se vai decidir ou não, já não é problema meu. Aí eu fiquei tão tranquilo, eu falei, então só vou entregar o recado. Não quer pegar, o problema é seu. Isso me dá uma paz de espírito absurda. Zero necessidade de aprovação. Cara, eu já sofri muito. Eu acho que depois que você amadurece e vê que o que a pessoa acha de você não tem ligação nenhuma com o que Deus acha, então tanto faz para mim. Então você acredita que qualquer pessoa que já liderou alguém numa empresa já é um mentor de certa forma, se ele faz uma liderança de fato? Cara, a pessoa ela pode ser mentor dela mesma. Tem uma voz no seu cérebro que, se você tiver essa voz e for educado com ela for educada com você, for cortês com você, você consegue ir longe com a sua própria voz mental. Você pode falar com você assim, não, cara, eu acredito em você de verdade, vai lá. É engraçado que essa voz interior, se você perceber ela, você pode mudar de vida com esse pedaço de fala minha aqui. Ó. Eu vejo o sucesso de algumas pessoas e esse sucesso depende do jeito que a voz interior trata a própria pessoa. Tem gente que trata no esculacho, no deboche, essas são as pessoas que elas não avançam. Tem que ser uma conversa de dois senhores ou de duas senhoras, de pessoas que são sêniores, de alguém que acredita em você e dependendo do cenário, a voz tem que ser calma, uma voz que fala assim, Marçal, você sabe que isso aí que você está fazendo não combina com você. Se você conseguisse reproduzir a voz que fala com você, por exemplo, eu vou reproduzir para vocês, talvez vocês nunca pararam para pensar nisso, isso é grave. A voz que conversa comigo, que é eu mesmo, que é a minha consciência, ela conversa comigo nesse tom assim, ó. Para que você está fazendo isso? Nesse tom, com essa fala. Você sabe que isso não combina com você. Essa fala. Só que até eu perceber isso, a voz que conversava comigo mesmo era uma voz de alguém que só brigava comigo. Você é maluco? É idiota? E eu era uma pessoa completamente afoita com esse tipo de voz na minha consciência. Quando eu comecei a ser mais cortês comigo mesmo, quando eu comecei a me aceitar, quando eu comecei a me tratar com nobreza, a minha vida mudou. Porque a minha voz interna, ela me olha de outro jeito. E ele fala para mim, não, você é mais do que você imagina. Você dá conta de tudo o que você quiser. E a forma que essa voz do seu inconsciente te trata é exatamente onde você vai chegar. Uau. Então eu sugiro que vocês troquem uma ideia com a sua consciência para trocar essa forma de conversar consigo mesmo. Por exemplo, quando eu era mais jovem, essa voz ela beirava irresponsabilidade e risco de ruim o tempo inteiro. Hoje a voz fala, isso não compensa, isso dá ROI baixo, ou isso dá ROI zero, não entra nesse tipo de coisa. Então a minha voz da consciência, só pelo tom que você acabou de ouvir, ela é uma voz de conselheiro. A voz que eu tinha era de alguém irresponsável, intolerante e interessante. Você é a sua voz da consciência. Essa voz que você se trata, é a forma, você dá conta de mudar ela, inclusive. Se você der conta de ter cortesia, nobreza e sabedoria,
sabedoria, com a voz da consciência, que é falando com você mesmo, você não sabe aonde você pode chegar. Então, tudo que você quiser, você vai ter que treinar a voz da consciência para ela te tratar bem. Porque isso diz respeito à sua autoimagem, só para você saber. Isso daí que você está trazendo é uma coisa tão profunda que eu concordo com você sobre a mudança de vida. Tem um cara que chama Brian Tracy, que ele escreveu aquele livro Comece pelo Mais Difícil, Eat That Frog, é um livro muito bom de produtividade. É um americano, eu brinco que ele é meu mentor, mas eu só li os livros dele, não é meu mentor. Eu senti isso. E o autoconceito ideal, às vezes a pessoa olha aqui o Pablo Marçal e fala assim, eu admiro o Pablo, quero ser igual a ele. E você tem várias características que a pessoa admira. Só que na hora que ela vai agir e ela não faz aquilo que ela se dispôs a fazer, ela, naquele momento, a autoimagem dela é distorcida. Por quê? Porque ela fala, eu falei que eu ia fazer aquilo e eu não fiz. E aí ela começa a ter esse diálogo interno cada vez pior. Porque é de alguém que, eu falo e não cumpro, eu falo e não cumpro. Então o que você está trazendo quer dizer que essa voz a gente pode treinar ela e entrar num nível de governança que tem a ver com esses pequenos resultados? Sim, e essa voz e o seu cérebro também vai começar a confiar em você depois dos resultados. Então, por exemplo, se eu falar agora para o meu cérebro que eu vou fazer um negócio, ele já está maluco, porque ele sabe o que eu vou fazer. Ele já calcula e fala, vai dar prejuízo. Ele sabe que eu já não importo. Quando eu falo que vou fazer um negócio, com prejuízo eu sei, eu vou fazer. E aí meu cérebro me respeita muito. Ele me desaconselha e me dissuade várias vezes a não fazer. Mas quando eu falo, beleza, já entendi que a conta não fecha, vou fazer do mesmo jeito, aí meu cérebro já fala, então está concluído. O que ele faz? Começa a pegar a reserva de energia das coisas e fala, então eu vou te dar de oferta aqui, pode fazer. Por isso que eu não consigo desanimar, desistir das coisas, porque eu já sei que é uma palavra que determina isso. Essa decisão que eu tomo, a palavra que eu tomo, eu não volto atrás. Com prejuízo ou não, eu vou. A sua mente está dialogando com o cérebro, seria isso? Que a sua alma e a mente dialogando. Porque você tem alguns níveis dentro do cérebro. Você tem a consciência, a inconsciência e a subconsciência. A voz da consciência é aquilo que eu consigo enxergar. O inconsciente eu não converso com ele, mas eu acesso. Então a diferença de uma coisa para outra é que o inconsciente é uma floresta, o subconsciente é um parque, o consciente é um banco no parque. Então tem uma floresta gigante, uma parte é um parque bem pequeno e o banco da floresta é o consciente. A pessoa não sabe o que tem lá dentro da floresta. A conversa é um diálogo sentado nesse banco, nesse parque, que compõe, esse parque está dentro de uma floresta. As pessoas não fazem ideia do que tem de riqueza na floresta. Então essa voz é de alguém que olha para você por tudo que você já falou que ia fazer e fez. E essa pessoa conversa com você às vezes irritada porque você não dá resultado. Essa conversa nesse banco, ela é decorrente daquilo que você já viveu. Então por isso que eu tinha uma outra pessoa conversando comigo, irritada e intolerante pelos não resultados. Quando eu comecei a entender e a treinar essa voz, eu comecei a dar resultado também, essa voz começou a amadurecer. E hoje eu me trato de um jeito completamente diferente. Ô Pablo, uma pessoa que às vezes as pessoas elas ficam achando que tem que ser perfeita para mentorar. E aí pegando isso tudo que você trouxe, vamos imaginar um empresário, pode ser profissional, só que o cara ele pode ganhar 10 mil por mês. Se ele der conta de ele vender uma mentoria para um cara que ganha 5 mil, ele pode vender a mentoria. Faz sentido? Porque ele vai trazer o cara de 5 mil para 10 mil, por exemplo. Por que é a questão da mentoria? Se a pessoa entender que ela tem dados suficientes para ajudar quem não tem os dados, todo mundo pode fazer essa coisa. Pelo contexto Brasil, acho que todo mundo deveria fazer. Aí tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, e fala, não, eu não dou conta de fazer. Mas pode acreditar, você não é o pior brasileiro de todos. A única pessoa que não pode fazer alguma coisa é o pior brasileiro de todos. Ou seja, até achar essa pessoa, todo mundo pode fazer. Porque tem gente pior que você. Só de ter gente pior que você, está tudo bem. Mas eu sou perfeccionista, eu quero fazer um negócio fera. Você nunca vai fazer nada. Eu fico imaginando um bebê perfeccionista. Eu fico imaginando a semente perfeccionista. Não só vou se tiver árvore. Você vai ter que romper primeiro. Eu não entendo essa antinatureza da maioria das pessoas de querer começar as coisas prontas. Começar a querer virar uma árvore já com fruto. Não tem como. Tem que começar rompendo, morrendo, renúncia, escuridão, solidão, pressão, para depois germinar, para depois virar uma planta, para depois virar um arbusto, para depois virar uma árvore, para depois aumentar a copa, para depois dar a folhagem, para depois dar o broto, para depois virar o fruto. Ou seja, se já tem a sequência, para de encher o saco, faz a sequência da natureza. A verdade é que a maioria das pessoas não entendem isso, por isso que o Napoleão Hill fala que 98% das pessoas estão no ritmo hipnótico lá, mas eu acho que é até mais que isso. Então, qual que é o conselho, o direcionamento que você dá, Pablo, para uma pessoa que, vamos pensar, um empresário que ele já tem um bom resultado, só que qualidade de vida é piso, né?
Eu aprendi com você de não colocar teto em nada. E tem gente que trabalha para ter qualidade de vida, mas eu acho que qualidade de vida é o mínimo, é piso. Acho que tem que trabalhar para multiplicar talento, cumprir o propósito com Deus, viver melhor. A maior parte das pessoas trabalham pelo bem-estar. Eu trabalho pelo propósito. Uau. Eu quero alcançar a felicidade. É engraçado que a felicidade custa a própria felicidade. Eu quero ir para a riqueza custa a própria riqueza. E as pessoas não entenderam isso até hoje. Eu quero a sabedoria, custa a própria sabedoria. Como que é esse negócio que a riqueza custa a própria riqueza? Sim, você quer ser feliz, você vai ter que abrir mão da própria felicidade agora para alcançar essa felicidade que você quer. Ela custa a mesma coisa. Você quer grana, ela custa a mesma coisa. Você vai ter que abrir mão da grana agora para ter a grana depois. Uau. Você quer tempo de qualidade, vai ter que perder o tempo de qualidade agora para ter ele depois. É tão simples. O que você quer chama moeda. É só você usar a própria moeda. Uau. Você quer ser espiritual, vai ter que gastar horas do mundo espiritual agora. E depois vai fluir sozinho. Eu não consigo entender que planeta que vocês estão. Às vezes eu fico imaginando que eu vim de outro planeta e estou vindo aqui. O que vocês estão fazendo? Aquilo que você está buscando, seja felicidade, dinheiro, tempo de qualidade, sabedoria, o que você quer custa aquilo. É isso, chama moeda, é frequência. Eu começo perdendo aquilo para ter aquilo em maior quantidade. Significa o quê? Vou mudar o cenário agora para ver se não é o que eu estou falando. Se eu quero uma mangueira, eu preciso gastar uma manga. Manga sempre foi uma mangueira, só que ela está reduzida numa potência. E aí eu tenho que sacrificar uma mangueira em miniatura para ela virar uma mangueira. Então ela deixa de ser um caroço de manga e vira uma mangueira. O problema é que vocês não querem esperar o lapso temporal. Vocês não querem investir, vocês querem a felicidade agora. Não vai ter. Vocês querem paz sem ter guerra. Não tem como, tem que ir para a guerra. Uau. Ou seja, quer paz, vai ter que gastar a paz. A paz é o pagamento. É perder a paz para ter paz. Quer a felicidade, tem que dar a felicidade de entrada. Quer grana, tem que pôr grana. Quer tempo, tem que pôr tempo. O que você quer? É só você falar o que você quer e pegar um pedaço do que você dá conta e põe. Esse é o pagamento. E uma pessoa que já tem uma qualidade de vida e ela entende que tem o propósito. Você falou que você trabalha pelo propósito para ensinar mais pessoas, só que ela está se sabotando para tracionar. Qual que é o conselho? Se eu quisesse qualidade de vida, eu ia vender tudo que eu tenho e ia ganhar... Eu não vou ficar falando isso aqui para não ficar registrado, porque depois vai parecer que eu sou tão pobre. Mas se eu vendesse tudo que eu tenho, talvez eu ia ganhar uns 50 milhões de reais de juros por mês. Não é o que eu quero. Porque se eu buscasse qualidade de vida, para que eu vou precisar de mais do que 50 milhões de juros? Eu tenho que acordar no mês 1, aí começa 1º de janeiro. Vou gastar 50 milhões nesse mês. Aí no outro mês, gastar todo mês 50, dá mais de R$1 milhão por dia. Se eu fizesse isso, vendesse todos os meus negócios, tudo, liquidasse todos os VGVs de imóveis, de loteamentos, liquidasse o valuation de todas as companhias, liquidasse tudo, vender tudo, inclusive minhas casas, tudo. Eu ia morar melhor, eu não ia ter um helicóptero, mas eu ia fretar um helicóptero melhor que o meu, eu ia ter 50 milhões de reais para gastar, só que eu não ia produzir um emprego, eu não ia estar desafiando nada na minha vida, eu ia fazer nada. Se eu buscasse bem-estar, eu ia fazer isso. Alguém fala, mas a gente não tem esse tanto de dinheiro. Mas para que esse tanto de dinheiro? Então, eu estou acabando de provar que não dá nem para gastar esse dinheiro. Se você fizer as maiores loucuras da terra, você não dá conta de gastar esse dinheiro. Significa o quê? Não é sobre o dinheiro, é sobre o governo, sobre expansão, é sobre um povo, é sobre multiplicação. Porque se fosse defendesse a teoria do bem-estar, eu já tinha vendido tudo. Eu tinha acabado com as minhas contas do Instagram. Esses trem tudo. Ia viver só de juro, seguro. Eu ia pôr em 10 bancos e 10 nações diferentes. Ia receber esse dinheiro e ia curtir a vida sem dar satisfação para ninguém. Nem ensinar ninguém, nem falar nada. A teoria do bem-estar, eu sei que pode ser uma tristeza para a maioria, mas é a teoria dos fracassados. Porque eles nunca vão alcançar esse negócio. Porque se você está numa roda, numa corrida de rato, e o bem-estar, por exemplo, você tem um bem-estar e assiste televisão, quando você estiver assistindo televisão, você vai ver que tem um carro melhor que o seu. Você vai perder seu bem-estar por dar moral para a televisão. O bem-estar de verdade mesmo, puro e simples, é ir morar na selva e virar o Tarzan. Porque isso é natureza com natureza. Esse fingimento do bem-estar é a coisa que mais tem adoecido as pessoas. Porque elas não dão conta de confrontar ninguém, elas não dão conta de nada. E aí o que acontece? Elas lutam por uma vida que a televisão vai falar que está errado. Que o influenciador digital vai falar que está errado. Eu não lutaria nem um dia, nem um minuto, nem uma hora por bem-estar. Eu lutaria pelo propósito, que independente do lugar, independente da situação, com dinheiro ou sem dinheiro, você está cumprindo aquilo que você foi chamado. Por isso que bem-estar versus propósito é simples. Eu bato o olho na pessoa e falo, essa pessoa é de bem-estar, não vou nem mexer com ela, porque ela nunca vai achar isso que ela quer. Porque ela está num meio onde todas as narrativas vão falar que ela está atrasada, que ela está ruim. Eu estou nem aí, com dinheiro ou sem dinheiro, meu negócio é um propósito. Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que isso é grave, não entender. Entender é muito bom, não entender acho que é a pior coisa da vida de uma pessoa. Bom, Pablo, falando em impacto e propósito, tem alguma história de algum mentorado que às vezes teve algum impacto positivo, alguma história de algo que aconteceu em mentoria? Eu ia falar milhões de pessoas, mas mentoria eu não cheguei a... já mentorei 2 milhões, né?
de pessoas pela internet. Uau. Cara, não tem um lugar que eu pisei na terra, nenhum país, que não tem alguém que não tenha sido transformado e vai lá para me agradecer. Amém. Cheguei no seu evento, alguém, obrigado por você transformar a minha vida. No fundo, eu sei que eu nunca transformei ninguém. Eu não sou bobo. Eu sei que eu sou uma faísca, a pessoa é a pólvora, talvez eu sou um secador de pólvora. Só que eu não paro de ser a faísca. Então, se a pólvora encontrar comigo, ela vai explodir. Marcelo, teve gente que já passou na sua vida e não explodiu, a pólvora estava molhada, só isso. Uau. Porque é impossível você chegar perto da faísca sendo a pólvora e o negócio não pegar. É antinatural. A pessoa às vezes está lá com crença dela, ela não quer vencer aquela crença que chama molhar pólvora. A pessoa se acha incapaz, pólvora molhada. A pessoa acha que o pouco dinheiro que ela tem não serve, pólvora molhada. Tudo que você achar que é errado contra a realidade é pólvora molhada. Não tem nenhuma tecnologia que faça a pólvora explodir. A pólvora deve secar. Então, talvez eu tenho duas qualidades. Eu sou a faísca e um secador de pólvora. Se a pessoa tiver paciência de secar todo o barril de pólvora, ela explode como uma bomba nuclear. Qualquer pessoa. Eu já parei em restaurante e ver pessoas falar assim, cara, eu trabalhava e ganhava 5 mil e hoje eu estou faturando 8 milhões de reais. Aí eu olho e falo, mas podia me dar um pouquinho desse dinheiro, né? Porque foi eu mesmo. Aí a pessoa, foi você, você tinha que me dar pelo menos 1 milhão então. Aí eu brinco com a pessoa e falo, você sabe que não foi eu. É porque é natural quando você encosta num próspero, você prosperar. Bom. É natural quando você anda com um sábio, você fica mais sábio. É natural quando você anda com alguém que é mais rápido, você fica mais rápido. É totalmente natural quando você faz essas coisas. A sua vida, você chega perto das faíscas da vida, você explodir naquilo. Não tem como não explodir. Ô Pablo, aproveitando isso que você falou agora, como que você acredita que as mentorias que você já recebeu contribuíram para o seu crescimento pessoal, profissional? Cara, a melhor mentoria que eu já recebi até hoje é espiritual. Ah. Não foi de negócio. E aí... Tudo é espiritual? não tem nada. Até essa mesa aqui é espiritual. Essa mesa era uma árvore, só que os átomos estão aqui do mesmo jeito. Então, toda a existência é movida pelos átomos. Então, não tem partícula que anda sozinha, aqui próton, elétron e nêutron. A árvore não está conectada no chão, mas os átomos estão aqui, se movendo o tempo inteiro. Isso aqui é vivo. Até uma mesa é viva e você acha que você é morto. Mas na hora a gente resolve isso. Tudo se move na natureza. Eu sei que é a pessoa que foi chamada para governar, tudo que se move continua parado. É um absurdo. Eu de verdade, eu acredito o seguinte, que todas as mentorias que eu entrei como mentorado, eu entrei e suguei mais do que a pessoa dava conta de entregar. Eu tenho esse problema. Eu não vou atrás das respostas da pessoa, eu quero saber como é que ela sente, o que ela pensa, como ela se comporta. Como que você pega esses códigos da pessoa? Fazendo pergunta, fazendo análise. Eu faço perguntas que não tem ligação com nada para a pessoa se entregar, porque as pessoas são programadas para responder só as partes bonitas. E eu vou nas perguntas que são absurdas para ver o que a pessoa deixa de fazer ou faz de verdade. Tem pessoas que eu modelei que eu não ouvi nada do que ela falou, eu só queria me comportar como ela. Eu não queria imitar a pessoa nos negócios ou fazer os negócios iguais a ela, eu queria pensar como ela. Então, por que eu cheguei nessa conclusão? Lendo Napoleão Hill, eu vi que ele entrevistou mais de 20 mil pessoas sobre os fracassos. Eu falei, mas como que um cara vai entrevistar esse tanto de gente para descobrir os fracassos das pessoas? E eu descobri que fracasso vale mais que qualidade. Se você treinar seu cérebro para os fracassos, você é mais forte do que a pessoa que tem um sucesso. Eu te provo. A maioria das pessoas que tem sucesso se fode. Porque o sucesso bate e ela não sabe como é que é o fracasso, o sucesso derruba ela. Uau. Eu falo para várias pessoas que começam a crescer, né? Tem que tomar cuidado com os 3 Fs para amigos homens. Fama, fortuna e fêmea. Uau. Por quê? Porque o cara, se ele se prepara para o sucesso, é certeza que ele vai cair. Se ele treinar o fracasso, pode vir qualquer tipo de sucesso que ele aguenta o tranco. E as pessoas não treinam o fracasso, elas treinam só o sucesso. É por isso que todo mundo, quando acha o ápice, essa pessoa cai. Porque elas não treinaram o que tem nesse lugar. E uma coisa que vocês podem anotar e guardar na vida de vocês é que o sucesso, ele cobra aluguel. Nunca o sucesso, ele é pré-pago ou ele é definitivo. Ele cobra aluguel. Então você quer ser o melhor médico, você quer ser o melhor apresentador de TV. Você pode ver, tem gente, vou falar uma banda aqui que sumiu, KLB, cadê os caras? Pararam de pagar o aluguel, sumiu. Quando uma pessoa que é muito forte e não paga o aluguel, ela só vai perder o sucesso. Porque o sucesso não é definitivo. Sucesso é um pico de uma montanha. Não tem problema descer montanha, mas tem que pagar para subir de novo. E é sempre subindo e sempre descendo, sempre subindo e sempre descendo. Todo mundo aguenta 40 anos de carreira fazendo isso aí. Tá aí o Zezé de Camargo cantando até hoje. Vai para 50 anos de carreira. Então o cara que está desde a década de 70 cantando, vai fazer 60 anos de idade. O cara canta desde os 8 anos de idade. Ele paga o aluguel e vai continuando, vai continuando. Então, qualquer pessoa consegue ficar décadas no sucesso, desde que ela não entenda o sucesso de forma errada. O sucesso é pico e vale, pico e vale. Para descer é de graça, para subir tem que pagar. Desce de graça, sobe pagando. E não
para nunca na vida. Ô Pablo, eu passei por 19 mentores nos últimos 3 anos. Tem gente que... Por que você investiu mais de 2 milhões em mentoria? Mas eu comecei a perceber exatamente isso que você falou. De acessar a frequência da pessoa caminhando junto. E eu começo a pegar os códigos para poder aplicar no dia a dia. E uma coisa que eu vejo em você e que eu diariamente estou aprendendo e que eu acredito que tem tudo a ver com as pessoas prosperarem em mentoria, que vão assistir esse podcast, que estão aqui agora, é sobre a multiplicação de talento. Mas não a multiplicação de talento clichê, a de verdade. Porque quando eu olho para você, eu vejo muita gente próspera em volta. E muitas pessoas crescem, mas às vezes não conseguem multiplicar tanto. E às vezes a pessoa ela chega num nível muito alto e ela não se coloca de verdade no próximo nível de desconforto. E o que você fez na política, cara, é respeitável. Por quê? Você chegou num nível muito grande de crescimento e você decidiu colocar a faixa branca e começar um negócio extremamente desgastante. E eu acredito de verdade que você foi chamado para isso. Porque fazer o que você passar pelo que você passou, não tem como não ser propósito. E que você está passando. Você passou por 19 mentores? Uhum. Eu passei por mais de 200. Uau. E esses 200, teve gente que me contribuiu só com a frase, o resto foi perda de tempo. E teve caras que eu tive que ficar preso a essas pessoas por anos, porque tinha coisa demais, parecia um monumento vivo, parecia um fundo de um poço, parecia as Fossas Marianas. Gente com profundidade, com sabedoria absurda. Aí eu tive que ficar preso alguns anos. Falando preso porque eu decidi que eu ia modelar e tracionar os códigos. Pegar tudo que tinha. Eu até recomendo isso, se a pessoa entender que ela pode ser muito próspera, que ela encoste numa pessoa até capturar os códigos. Agora, por que eu fiquei tanto tempo com alguns? Porque a gente tinha o mesmo propósito. Se não tiver, não precisa ficar. Senão você está perdido. Tem gente realmente, são poucas, mas tem. Tem gente que tem profundidade absurda de vida, de sabedoria, de entender o céu, de entender a terra. Isso que mexeu muito comigo. Foram mais de 200. Inclusive, eu vou lançar 4 livros disso. 50 mentores em cada um dos livros. Vou falar o que eu aprendi com cada um. Uau. Já escrevi a maioria. O que eu modelei em cada um. A pessoa que eu modelei, a número 1 dos 200 foi um pastor. A Luísa. O jeito dele pensar, agir, tudo, o jeitinho dele lá. O negócio dele brabo. Aí você fala, porque era fã. Nunca fui. Quer dizer, já fui. Antes de andar com ele, que eu fiquei 20 anos lá, eu era fã. Aí depois eu fui perdendo esse lado de fã, porque fã não prospera. Você tem que saber. Se você for só fã, você não vai prosperar. Você precisa entender, até uma técnica para você modelar uma pessoa, seu cérebro tem que olhar para aquela pessoa e reduzir a potência dela. Só na sua cabeça. Porque senão seu cérebro não aceita aprender com ela. Porque seu cérebro vai criar linhas de comando assim, ele é melhor que você, ele é melhor, Deus ama mais ele. Aí você tiver umas 10 linhas de comando assim, você nunca vai fazer o que a pessoa faz. Foi muito importante ter essas pessoas. Eu tenho certeza que a gente jamais teria um ecossistema multibilionário se não fossem os mentores bilionários que eu andei. Certeza absoluta. Eu não tinha essa carga de energia, eu não tinha essa crença, isso não ia acontecer, impossível. Andar no ambiente, pegar instrução, pensar como, agir como, ter hábitos iguais, fazer toda a composição energética do que essas pessoas carregavam, fez com que em poucos meses eu conseguisse entrar nisso, que aí minha cabeça mudou. E tem uma coisa que acontece, por você carregar tudo isso, tem uma coisa que eu sei que você entende muito, que é fortalecer a marca, o branding, construindo histórias, narrativas e etc. E tem gente que faz força para vender uma mentoria de 20 mil, e você tem uma mentoria de centenas de milhares de reais, e você quase que não faz força de venda. A venda ela sai fluida. Qual que você acredita que é a visão para quem está assistindo e quer ter uma mentoria, ter esse branding mais forte, conseguir ter leveza para vender, mas ao mesmo tempo passar pelo processo antes? Não é só o branding, porque se o cara copiar só o branding, ele não vende. Não é só o storytelling, porque se ele copiar o storytelling, ele não vende. Agora, é a geração de valor. Se ele copiar a geração de valor, ele vende. Uau. Como que é a geração de valor? Não é imitar a pessoa, é gerar o mesmo valor que a pessoa gerou. Se eu copiar a narrativa, não funciona. Se eu copiar o branding, não funciona. Se eu copiar tudo, não funciona. A única coisa que funciona é a geração de valor, se ela for copiada. Uau. Se eu copiar isso, é absurdo. Então, por que vende simples? Aí a pessoa fala, simples demais. Eu gerei o valor deu um resultado. Aí eu chamo de empilhamento de pressão. Eu vou empilhando pressão a ponto que aquilo realmente tem um valor diante dos demais. Então, vende simples porque quando você está vendendo um negócio de alto valor, você não está vendendo um negócio caro. Você está falando que o perfil mínimo é aquele ali, daquelas pessoas. O cliente nunca vai ter dó da pessoa. Então, você que escolhe onde você trabalha. Tem gente que fala, eu acho isso caro, então fica aí nesse nível. Então, a questão do perfilamento, ele acontece pela geração de valor de quem está vendendo. Uau. É claro, eu virei vendedor, aprendi ferramenta de persuasão, aprendi gatilho emocional, eu aprendi storytelling. Aí depois essas composições, elas fluem melhor. Dá para vender mais simples.
simples. E engraçado é que tem gente que tem grana para entrar nessas mentorias e alguns eu rejeito. Eu provei para os mentorados meus essa semana. Semana passada eu estava no meu escritório e eu mostrei eu aprovando pagamento. Pela primeira vez eu mostrei isso para uma pessoa. Ninguém nunca viu fazer isso, a não ser o CFO da empresa. Aí eu abri lá alguns milhões lá toda semana que eu autorizo das empresas que eu sou majoritário. Deve ser mais de 60 empresas que tem no grupo aí. Eu vou lá, as que eu sou majoritário, eu que aperto o botão de tudo. Aí fui mostrar e mostrei um caso que eu devolvi o dinheiro de um mentorado e estava lá assim, vindo do jurídico, que ele foi reprovado por isso, por isso, por isso. Princípios. E eu estava devolvendo. Por quê? Uma pessoa pode ter o dinheiro, mas ela pode atrapalhar a mentoria, o ambiente. Aí a pessoa, não, mas eu queria continuar. Eu falei, eu também queria. Eu queria seus 300 mil. Mas você atrapalha o povo. Então vai ficar, pode ficar com seu dinheiro. Aí eu mostrei. Aí os caras, mano, você falar, a gente nunca acredita. Agora nós estamos vendo. E estava vindo do jurídico, assim, a devolução do dinheiro. Falando que a pessoa não tinha um perfil e que poderia comprometer. E foi o jurídico que tomou essa decisão. Uau, eu percebi uma coisa, Pablo, que quando a pessoa, às vezes, ela não conseguiu gerar tanto valor, isso aqui é seu também. Ela não conseguiu gerar muito valor, ela começa a fazer um processo de vendas ali, meio que na caverna, transformando pessoas, porque você falou, copiar a geração de valor, transformar a pessoa, acredito que é uma forma de gerar valor. E aí, por ela fazer esse trabalho que um pouco tem que ser consistente no começo, ela começa a construir uma marca, porque pessoas começam a ser transformadas, começa a fortalecer os depoimentos, e aí, se conectando com as pessoas certas, ela fortalece o branding. Faz sentido a pessoa aprender a vender e ser forte nisso para ela fortalecer o branding? Quem não vende está trabalhando para quem vende. Tem que saber disso. Se você não vende, você está trabalhando para quem vende. Você pode ter qualquer cargo, qualquer função em qualquer companhia do planeta. Você falar, não, eu sou do back-office. Você está trabalhando nas vendas do cara que você trabalha. Qualquer um ou está vendendo ou está trabalhando para quem está vendendo. É melhor você trabalhar para quem? Para você mesmo, né? Ou melhor, para milhões de pessoas. Quanto mais gente eu trabalho, mais próspero eu sou. Você trabalha para uma pessoa, você vai ganhar um salário. Você trabalhar para milhares, você vai determinar o que você vai ter de retorno. Pode abrir números do prédio, lá da Tower? Eu sei que aconteceu uma coisa que é uma lição de branding. Você comprou um prédio que pagou alguns milhões, alguns bons milhões, e ofereceram mais que o dobro na semana seguinte, ou seja, só você fazer a conta, que ele ia fazer mais de dezenas de milhões de lucro numa transação. E você não vendeu, cara. Primeiro que isso aí já é uma baita história, que eu mesmo comprei ela e eu tenho certeza que a gente vai impactar muita gente por causa disso, além de todos os seus outros sócios. Cara, a gente vai ter uma sala lá, vai ter nossos mentorados que estão aqui, vão poder vir aqui para Alphaville. Duas perguntas. Explica melhor como que você teve essa visão há tempos atrás de não ter colocado, vamos dizer, esse dinheiro no bolso, e o que isso pode impactar nas pessoas que vão viver nesse ecossistema, seus mentorados, os nossos juntos, de todos os outros sócios que vão poder frequentar isso. O que isso impacta no branding deles? Primeiro, se eu vivesse de negócios imobiliários, eu ia vender. Eu não vivo. Isso é a coisa boa de você ter várias fontes de renda. Então, já não preciso vender aquilo para fazer dinheiro. Legal. Eu realmente comprei barato, abaixo do preço de construção. Significa que eu não fiquei apavorado, porque o valor que ele me ofereceu ainda está abaixo do preço de mercado do imóvel, que realmente comprei muito barato. Só que se eu emocionasse com dinheiro e dependesse do mercado imobiliário, eu ia vender, porque eu ia fazer dezenas de milhões em uma semana, certo? Certo. Só que eu não comprei para vender, eu comprei para branding, eu comprei para mudar de fase, eu comprei para levar certas empresas para lá. Lá tem 22 pavimentos, tem 12 mil metros quadrados e tudo. Eu comprei para um propósito. Eu vou tracionar nisso, vou crescer nisso, e quando eu for vender, eu vou vender mais ainda, não tem problema. Eu vou vender para um fundo, tá tudo certo. Não faz sentido para mim, quando eu determino algo por um propósito, o dinheiro entrar no meio do negócio. Tem um negócio, que é um drive mental chamado proposta, e um outro chamado propósito. Nunca confunda proposta com propósito. Meu negócio é propósito. Então eu determinei aquele prédio que é no meu colo por um propósito. Se tudo for sobre grana, eu não vou fazer as coisas, não faz sentido para mim. Se tudo for sobre grana, eu ia pegar esse dinheiro todo, ia pôr ele no banco e acabou. Mas não é. Já expliquei isso do bem-estar. Seria uma baita história contar para os outros, mas para quem anda comigo, a história é muito mais pesada. Ele não ficou doido. Você vai vender, né? Não vou vender, não. Eu vou ficar com o imóvel, porque ainda nem fiz o que eu queria. Então, não faz sentido. E uma pessoa ficou doente, porque a pessoa que chegou, ela sabe quanto que eu paguei, ela ia pagar o dobro, porque é mais barato que o preço de mercado do imóvel, e ele achou assim, chegou e achou que ia chinelar. Eu falei, não vai levar não. Uau. E o impacto para as pessoas que vivenciarem frequentar esse lugar, para o branding, até para os mentores que estão aqui, para quem assistir e for ter essa oportunidade? O que você acredita que isso... É o negócio do ambiente. Não tem preço você estar no ambiente onde todo mundo é exponencial.
Não tem preço você estar não tem como nem explicar, porque lá não vai entrar porque a pessoa tem acesso. Ela precisa de... Ela falar que é amigo nosso, ela não entra. Ali é um negócio de acesso. Então, ambiente. Tem que ser aprovado. Muito bom. Para a gente juntar então tudo aqui para o fechamento, duas perguntas. A primeira... Pablo, eu acredito que as pessoas... Todo mundo aqui quer prosperar e viver o propósito com intensidade. Sim ou não? Então, isso é certo. Só que, muitas vezes, eu não declaro em nenhum lugar isso. Eu já declaro que todo mundo que está aqui vai prosperar de forma exponencial, com mentorias. Mas a gente sabe que muita gente fica pelo caminho, desiste. Esse diálogo interno que você falou no começo, a pessoa acaba sendo dominada por ele e se distrai. Se você fosse dar um direcionamento para essas pessoas conseguirem seguir firme, multiplicando talento, seguindo o que realmente é o propósito delas, o que você acredita que seria, não sei se é uma técnica, um hábito, talvez um ritual ou uma visão de vida para que elas não caiam, cara, que elas consigam se manter firmes, crescendo? A primeira coisa não é ser exponencial, a primeira coisa é ter uma fundação que suporte a exponencialidade. Quando eu fui construir um prédio de 30 andares, a gente gastou uns 10 milhões de reais com a fundação, uns 10 milhões de reais com o terreno e derrubou as casas. Eu sei que o projeto inteiro foi 80 milhões, 20 milhões não tinha nada feito. Tinha 318 estacas no chão, as casas derrubadas, 20 milhões. E a gente passava na porta do imóvel, eu ficava puto, porque não tinha nada. Ou seja, tinha só a fundação e a destruição da casa, das casas, né? Os outros 60 milhões foi levantar o prédio com acabamento no cinza e depois vir refinando aquele negócio ali. E a gente construía, acho que 3 lajes por mês. E aí, beleza. Construímos esse prédio. A sensação de ter gasto 20 milhões de reais e não ter nada à vista é absurdo. Então, até desenrolar documento, até derrubar essas casas, até fazer essa fundação, a gente levou mais de ano. E a sensação era qual? Não tem nada aí, só que tinha tudo. Tinha a fundação para suportar a exponencialidade. Andar 1, aí eu dobro o andar. Aí eu dobro esses 2, vou para 4. Aí eu dobro esses 4, vou para 8. Dobro esse 8, vai para 16. Eu ia dobrar mais uma vez, parou no 30, que ia ser 32. O que eu quero explicar para vocês? A pior burrice que tem na vida é tentar ser exponencial sem fundação. Porque você vai e vai fazer aquele prédio cair, igual a Torre de Pisa. Pisa, ninguém nunca ia falar essa palavra, mas como é raro lá numa catedral, tinha uma torre, ela começou a ceder de lado, porque é raro, colocaram mais peso do que o solo e a fundação aguentava. Ela começou a inclinar. Aí o sabidão lá foi lá, não, deixa ela torta para virar um turístico. E a gente vai lá por causa de um erro de engenharia, né? Muito massa. O que você tem que fazer? E eu finalizo contando isso para vocês. Não adianta querer ser grande se não suporta a grandiosidade. Não adianta querer ser exponencial se você não suporta 2 dobradas. O que é ser exponencial? É pegar tudo que você tem e dobrar uma vez. Dobrar de novo, dobrar de novo. Se você dobrar 3 vezes, você é exponencial. Uma coisa é ter evidência, outra coisa é ter um fato, outra coisa é ser exponencial. Sair de 100 mil de faturamento para 200 é fácil. De 200 para 400 é um pouquinho mais complicado. De 400 para 800 já é complicado. Para quem tinha 100 que eu estou falando. Se você der conta de dobrar mais algumas vezes, você fica bilionário. Só que quem falou que você suporta? Você suporta tecnologicamente? Você suporta questão de gente? Você suporta em processo? Você suporta em gestão? Você suporta em grana? Não. Então faz a fundação com calma. É tudo muito natural. Uma árvore não começa a crescer para cima, ela cresce para baixo primeiro. Os prédios copiam as árvores. Prédio e árvore constrói para baixo primeiro. E ninguém está vendo, ninguém vai elogiar nem criticar, porque não está vendo nada. Construa suas bases, aí você vai anotar princípios e valores, competências, habilidades. Isso você constrói e ninguém vê. Aí depois um negócio cai no seu colo, aí começa a ser exponencial. Por quê? Porque tem suporte no chão. Eu tenho só uma vida. Eu quero ter habilidades, competências, experiências e desafios. Eu tirei a vida para isso. É isso que me faz suportar crescimentos. Aí você senta numa mesa, vai falar com um banqueiro, já tem um MVP de um banco. Aí você vai falar qualquer tipo de assunto, você está inteirado, você tem suporte, você tem fundação para aguentar isso. O que é fundação? Vou repetir. Princípio, valor, habilidade, competência, experiência, sabedoria. Você conseguir conectar essas coisas, você dá conta de suportar os crescimentos. Por exemplo, você estudou uma coisa na vida e é só isso, você não aguenta nem um teco assim, você não aguenta um peteleco. Por quê? Porque você só sabe daquilo. E se aquilo der errado, acabou a sua vida. Ou seja, aprenda para não depender. Uau, Pablo, pegando tudo isso daqui para você deixar uma mensagem para o Brasil. Se você tivesse com o seu filho, algum dos seus filhos, e ele está prosperando, fazendo muitas coisas, mas agora ele decidiu, passou dos 18 anos, ele decidiu abrir uma mentoria, independente de passar de 18 anos, ele decidiu abrir uma mentoria, ele quer ter centenas de pessoas, ele vai começar essa jornada. E aí eu quero já deixar a pergunta junto.
qual é o legado que você quer deixar para a próxima geração de mentores aqui no Brasil e no mundo? Primeiro, não queira mentorar centenas de pessoas. Está querendo a coisa errada. Faça a fundação bem feita, porque aí o crescimento é natural. Tem gente que constrói casa com fundação para 10 andares, mas usa só 4. Mas a fundação está lá, ele sabe o que ele fez e gasta dinheiro para fazer isso. Se você mudar a vida de uma pessoa, ela não dá conta de ficar calada, lembra disso. Ela vai contar para alguém e vai achar mais um de graça, só pelo testemunho. Então, se fizer um negócio bem feito com um, o outro vai vir pelo testemunho. Esses dois vai falar de novo para outras. O ser exponencial é não parar de influenciar e transformar as pessoas, porque elas virão, não tem como não vir, não tem como. Tem muita gente que me vê e fala, grava um vídeo pro meu amigo, e às vezes ela não pede foto para ela, não grava vídeo para ela, grava pro meu amigo. Por quê? Não, porque ela já me influenciou e já falou de você, ela é sua fã, ela mudou de vida, antes ela era CLT, ela virou isso. Tem muita gente que vai ser o propagador, o amplificador da mensagem. E não tem nada a ver com ela, mas ela só está pedindo vídeo porque outra pessoa já falou de você para ela. Olha que louco. Tem uma pessoa que te ama, grava um vídeo. Aí eu falo, poxa, essa aqui é a ponta da mensagem. Qual que é a sugestão que eu dou? Não importe com esse negócio de muita gente. Importe em fazer uma fundação bem feita. Por exemplo, se você tiver uma fundação bem feita com finanças, com gestão de patrimônio, mesmo que você não tenha, mas você comece, quando tiver, você não perde. Lembra sempre que não adianta ganhar muito dinheiro e não entender de dinheiro, você vai perder todo o dinheiro. Jogadores de futebol, cantores, atores, todos esses caras, eles ganham dinheiro e jogam tudo no lixo. Por quê? E os ganhadores de Mega Sena são da mesma família, esse povo. Pessoas que acessam a riqueza sem suportar a riqueza. Pessoas que entram na fama sem o suporte da fama, enlouquecem. Sim. Riqueza, fama, glória, todas essas coisas, elas representam a mesma coisa. Cuidado com elas sem suporte. Eu sei que todo mundo quer ignorar. Vamos fazer a casa na areia de qualquer jeito. Vai cair. Isso é literalmente a casa vai cair, porque não tem fundação. Minha sugestão é, não queira impactar milhões de pessoas. Você não dá conta de impactar com a fundação que você tem. Mas o que você sugere que a gente aprenda rápido? Eu vou te falar. Duas coisas que não pode falhar. Geração de valor e entender inteligência emocional. Por quê? Porque na hora que você começa a gerar valor, vão começar a encher o saco que você está crescendo. Aí você não suporta o crescimento, aí você para a obra no meio do caminho. Mas ninguém gosta de mim. O que você tem com isso? Lembra disso para sempre. Um recado para todo mundo aí, para as próximas gerações. Se você é uma árvore e a pessoa não gosta do fruto que você dá, continue dando fruto para quem gosta. E tem gente que fica chateado, fala, você não gosta de comer maçã. O que eu tenho com isso? Essa cara de limão sua, vai no limoeiro e resolve o seu problema lá. Não gosta do fruto que eu dou, não experimente. Não é para você que eu estou produzindo. A árvore não está produzindo fruto para todo mundo, é só para quem gosta. Uau. Então, não tente fazer nada para milhões. Você não tem emocional para isso. Seu espiritual não está pronto para isso. Seu físico não está pronto para isso. Faça para um. Crie estrutura para 2. Aí vai aumentando a estrutura. Estrutura. Aí, amigo, a estrutura vai levar você para outro patamar. Uau. Fechou, seu Henrique? Fechou, e que nível de sabedoria que você trouxe, hein? Tamo junto. Amém, irmão. Vai impactar muita gente. Muito obrigado. É nóis. Fazer um convite aqui, para quem sente no coração, já é mentor, é um empresário, você tem algum resultado e você entendeu que você pode ir para o próximo nível, levando pessoas para o próximo nível como mentor, preencha o formulário que tem aqui embaixo, a ficha de interesse, que você pode estar na nossa próxima imersão. Nós estamos aqui agora. Ou, se fizer sentido para nós e para você, nós podemos ver de avançar em algum programa. Clica aqui, preencha a ficha de interesse e a gente se vê. Tamo junto. Salve de palmas, né?